Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Bem Brasileiro, um canal sobre ensino de língua e cultura brasileira. Meu nome é Nonato Furtado, sou professor e pesquisador na área de português para estrangeiros. Hoje nós vamos conversar sobre como dar uma opinião em língua portuguesa. Para começar, eu gostaria de pedir, caso você não seja inscrito nesse canal, para você se inscrever, ativar os sininhos para receber notificações de novos vídeos. Nós publicamos vídeos semanalmente aqui no canal. Neste vídeo eu vou lhe dar algumas dicas de como dar uma opinião em língua portuguesa, como dar prosseguimento a uma conversa em que foi demandado de você uma opinião sobre um determinado assunto. Eu imagino que você já tenha se deparado com uma situação semelhante em algum momento. Por exemplo, você assistiu um filme com um amigo, ou uma série, ou a final de uma série, por exemplo, e essa pessoa lhe pergunta o que você achou. E aí, o que você achou do filme? Ou, e aí, o que você achou da série? Ou, qual a sua opinião sobre essa peça de teatro? Estou querendo assistir, mas estou em dúvida. Nesse momento, talvez você até saiba o que dizer, mas não saiba como dizer. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui algumas estruturas que você pode usar para expressar a sua opinião em língua portuguesa. A primeira observação é você deve evitar responder somente com sim ou somente com não, ou evitar usar somente a expressão mais ou menos, porque essas respostas são muito pontuais e elas interrompem o diálogo, elas não dão prosseguimento a uma conversa. Então nós vamos ver aqui essas estruturas que podem ajudar a dar prosseguimento a uma conversa e também demandar do seu colega, do seu interlocutor, né, do seu amigo, a opinião dele sobre esse mesmo assunto. Então, vamos começar dando algumas sugestões de como você expressar a sua opinião. Você pode usar para isso as seguintes estruturas: eu penso, eu gosto, eu não gosto, eu acredito que, na minha opinião, e aí completar a frase. Por exemplo, em português, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. O que isso significa? Significa que ele exige uma preposição. Por exemplo, eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Nesse caso, a preposição, diante da palavra filme, por ser uma palavra masculina, ela sofre uma contração. Então, eu gostei do filme. Se for uma série, série é uma palavra feminina em português. Então, você vai dizer, eu gostei da série. Você pode usar a estrutura eu acho que. Por exemplo, se alguém lhe pergunta, o que você acha dos filmes da Marvel? O que você acha sobre os filmes da Marvel? Você pode dizer, por exemplo, eu acho que os filmes da Marvel são sensacionais. Eu acho que os filmes da Marvel são sensacionais. Você também pode expressar essa sua opinião de uma forma negativa. Você pode dizer, eu não gosto dos filmes da Marvel, eu prefiro os filmes da DC Comics. Eu não gosto dos filmes da Marvel, eu prefiro os filmes da DC Comics. Você pode também usar as expressões para mim ou no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, os filmes da Marvel são filmes muito repetitivos, por exemplo. Você pode falar usando essa estrutura. Existe em português a expressão, mas é claro. Mas essa expressão, mas é claro, ela é usada somente quando alguém lhe faz uma pergunta que é muito óbvia. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala muito desse universo, do universo Marvel, dos super-heróis, e conversa muito com seus amigos sobre isso, e alguém lhe pergunta se você prefere os filmes da Marvel ou da DC Comics, por exemplo, você pode iniciar a resposta com essa estrutura. Mas é claro que eu prefiro os filmes da Marvel. Mas é claro, esse mas é claro significa que é óbvio, que é evidente, que há muitos sinais que indicam que você prefere esse tipo de filme.
Você também pode usar adjetivos e advérbios para enfatizar a sua opinião sobre determinado assunto. Ao invés de responder eu acredito que, você pode dizer eu acredito fortemente que, e aí isso dá uma outra ênfase ao que você vai dizer. Você pode estruturar frases como na minha humilde opinião ou na minha modesta opinião, ou ainda para ser honesto, eu nunca vi esse filme antes. Para ser honesto, eu nunca vi esse filme antes. Caso alguém lhe peça uma opinião sobre um filme específico, a pessoa está na dúvida se assiste ou não esse filme, você pode dizer, para ser honesto, eu nunca vi esse filme antes. Aí você tem o adjetivo honesto. Outro ponto importante durante uma conversa, além de dar a sua opinião, também é demonstrar interesse pela opinião do colega sobre aquele assunto. Então você pode também perguntar a opinião do outro sobre um determinado assunto. Então vamos ver aqui algumas estruturas para você perguntar a opinião de outras pessoas sobre determinado assunto. Você pode usar as seguintes estruturas. O que você acha sobre o voto obrigatório no Brasil? Ou ainda, qual a sua opinião sobre o governo? Qual a sua opinião sobre o governo? Eu penso que o Flamengo é o melhor time do Brasil. O que você acha? Eu penso que o Flamengo é o melhor time do Brasil. O que você acha? Demandar a opinião do seu colega também ajuda a dar prosseguimento à conversa. E isso é algo interessante, demonstra o seu interesse pelo outro. Saber discordar e concordar é outra habilidade interessante durante as interações sociais. É uma habilidade social muito importante. Então, saber discordar de forma respeitosa da opinião do outro é uma habilidade interessante. E você tem algumas estruturas em língua portuguesa que você pode usar para ajudá-lo nesse processo. Vamos ver algumas estruturas que você pode usar quando concorda com o seu amigo sobre algo que ele falou, sobre um assunto. Por exemplo, seu amigo diz: o Rio de Janeiro é uma cidade mais bonita do que São Paulo. O Rio de Janeiro é uma cidade mais bonita do que São Paulo. Você pode usar algumas estruturas para dizer que concorda, que pensa como ele. São essas estruturas. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Eu penso exatamente da mesma forma. Eu penso exatamente da mesma forma. Eu penso exatamente da mesma maneira. Eu penso exatamente da mesma maneira. Eu também penso assim. Eu também penso assim. Mas se você discordar do que o seu amigo disse ou da forma que ele pensa, você pode usar outras estruturas, que são essas. Eu penso que a sua afirmação não está correta. Eu penso que a sua afirmação não está correta. Eu penso que o que você disse não está correto. Eu penso que o que você disse não está correto. Eu não concordo com você. Eu não concordo com você. Eu discordo de você. Eu discordo de você. É importante dizer que há níveis de discordância. Você pode dizer, eu discordo um pouco de você, quando você discorda somente um pouco. Eu discordo muito de você. Eu discordo muito de você. Ou ainda, eu discordo completamente de você. Eu discordo completamente de você. Significa que vocês têm opiniões completamente diferentes sobre aquele assunto. Mas se alguém pede sua opinião sobre um assunto sobre o qual você ainda não tem uma opinião formada, está um pouco dividido, né? Está ainda no processo de formação da sua opinião sobre aquele assunto, você pode usar as seguintes estruturas. Eu não tenho certeza sobre isso. Eu não tenho certeza sobre isso. Ou eu concordo parcialmente com você. Eu concordo parcialmente com você. Eu concordo em parte com você. Eu concordo em parte com você. Eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Ou ainda, eu não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Eu não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Como nós vimos, dar a opinião é algo muito fácil e você tem algumas estruturas, tanto para expressar sua opinião, para concordar com a opinião desse colega e para discordar da opinião desse colega.
Recapitulando, nós aprendemos aqui a como expressar nossa opinião, vimos algumas estruturas, aprendemos a enfatizar essa opinião usando adjetivos, advérbios, aprendemos a perguntar a opinião do nosso interlocutor, do nosso colega, aprendemos também a discordar de forma respeitosa desse colega. Por exemplo, se o seu colega diz: eu vou me inscrever no canal Bem Brasileiro porque quero aprender mais sobre a cultura e a língua brasileira. Você pode dizer: olha, eu concordo completamente com você e vou me inscrever também, ok? Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima e muito obrigado pela sua atenção.